Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer a comparação entre o seu resultado e metas que você estabeleceu para você saber qual está o progresso da sua meta, tanto individualmente, para um determinado período, como continuamente para o seu total. Então vamos ver como é que a gente faz isso na prática. Primeiro, você tem que estabelecer qual é a sua meta e você tem que ter um controle do seu resultado. Aqui eu coloquei manualmente, mas se você tivesse, por exemplo, uma tabela de lançamentos, você poderia criar fórmulas, e usar funções para fazer as somas necessárias e ter os valores automaticamente sendo gerados aqui para você de acordo com o preenchimento dessa tabela. No nosso caso, a gente tem, por exemplo, aqui uma meta de despesas e quanto a gente gastou de despesa propriamente dito. Como é que a gente faz para entender o quanto isso representa desse todo aqui da nossa meta? A gente vai utilizar uma função matemática básica, a divisão. Basta colocar o sinal de igual e eu vou selecionar primeiro a minha despesa e vou dividir ela pelo meu todo. Isso vai mostrar para mim qual é o percentual que eu cheguei desse todo. Nesse caso, 18 mil representam 90% dos 20 mil totais que eu tenho. E aí eu entendo que eu estou quase chegando na minha meta de gastos. Estou um pouquinho abaixo. Se eu quiser jogar aqui para o lado, eu posso usar a alça de preenchimento para arrastar, ou eu poderia criar a fórmula aqui do lado, poderia também copiar e colar. Como eu tenho os valores aqui não fixos, sem referências fixas, sem o cifrão, a fórmula ela vai pulando para o lado conforme a gente vai avançando, e poderia continuar escrevendo também. Obviamente que não é tão prático assim, mas é possível fazer um dividido pelo outro e vendo. Nesse caso aqui, eu vou puxar só mais um para o lado e vou apagar os valores aqui. Você vai perceber que aqui eu tenho uma divisão por zero. Divisão por zero, o Excel entende que é um erro, não é possível ser feita, Então a gente tem que tomar um cuidado nesses casos e a gente pode utilizar uma função como a se-erro para corrigir isso. Eu vou mostrar isso num outro vídeo, não hoje. Hoje o foco é te mostrar como fazer essa comparação. Já está feita, você já consegue acompanhar. Agora a única coisa que eu acho que é interessante fazer também é utilizar uma formatação condicional que te mostre quando você está abaixo da sua meta, quando você está acima. Esse é um tema que é dinâmico, Porque, por exemplo, quando eu estou falando de receitas, eu quero que a minha meta seja uma e o meu resultado maior. Quando o meu resultado é maior, eu tenho, ou igual, eu tenho uma formatação verde, positiva. Quando está abaixo, é uma formatação vermelha, negativa. Quando a gente está falando de despesa, de custo, de gasto, a lógica ela é inversa, tá? Porque se eu estou abaixo do que eu prometi gastar, é bom, eu estou poupando dinheiro. Então, nesse caso aqui, ao invés de eu simplesmente copiar a formatação que eu tenho, eu teria que criar uma nova. Só para mostrar para você, a gente usa a formatação de realce de células, que tem vídeo aqui no canal mostrando exatamente como fazer. Quando for menor do que 1, e aí eu estou colocando 1 porque o 100% ele representa 1, tá? Então, quando for menor do que 1, eu vou criar uma formatação verde. Quando for maior do que 1, então eu vou botar aqui, eu estou extrapolando, nesse caso, quando é maior do que 1, eu quero vermelho. E aí observa que aqui o 100% ele está na meta. Então, se ele está na meta, eu deveria ter uma formatação dele, deixa eu até colocar aqui, quando é igual, Então, realce de células, eu vou criar uma regra a mais, que vai ser o valor da célula é maior, nesse caso menor, ou igual a 1. E aí, nesse caso, a gente poderia selecionar a formatação verdinha. Eu posso botar qualquer verde que eu quiser, tá? Vou botar aqui um que eu mesmo vou escolher aqui de uma cor diferente, só para mostrar para você também que isso também é possível de se fazer. Obviamente eu explico isso com mais detalhes no vídeo onde eu falo da formatação condicional de realce de células. Nesse caso eu só queria mostrar que a comparação é uma simples divisão entre o seu resultado contra a meta. Você também poderia fazer isso se você estivesse comparando, por exemplo, qual é o percentual dessa receita no todo. E aí, enfim, é só uma questão de você utilizar a divisão e ir comparando o seu resultado com meta, com tudo, com o que você precisar analisar para cada caso específico. Espero que você tenha gostado e utilize isso nas suas planilhas, porque essa é uma ferramenta essencial para qualquer dashboard, você comparar resultado com meta, independentemente se é um dashboard financeiro, um dashboard de vendas ou qualquer outro tipo de dashboard. Isso vai te ajudar a ter uma visão mais completa de se o seu resultado está sendo bom ou ruim. Tchau, tchau!